Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor, de Deus excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, ó força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho, Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Então, meus irmãos e irmãs, o texto que nós vamos meditar hoje encontra-se no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 8, os versículos de 41 a 56. Veio então um homem chamado Jairo, um dos chefes da sinagoga, e caindo aos pés de Jesus pediu que fosse à sua casa. Sua filha única de 12 anos estava nas últimas. Enquanto Jesus estava a caminho, a multidão comprimia. Uma mulher que sofria hemorragias já por 12 anos e gastara tudo o que possuía com médicos, sem que ninguém conseguisse curá-la, aproximou-se dele por detrás e tocou na franja de seu manto. Instantaneamente, a hemorragia estancou. Jesus então perguntou: quem tocou em mim? Enquanto todos negavam, Pedro disse: Mestre, são as multidões que te cercam e te apertam. Jesus, porém, disse: alguém me tocou. Eu senti uma força saindo de mim. Vendo que tinha sido descoberta, a mulher tremendo lançou-se por terra aos pés dele. Diante de todos, explicou a razão por que o tinha tocado e como tinha ficado curada instantaneamente. Jesus então lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Enquanto ainda estava falando, chegou alguém da casa do chefe da sinagoga, dizendo: Tua filha acaba de morrer. Não incomodes mais o mestre. Ouvindo isto, Jesus lhe disse: Não tenhas medo, somente crê e ela será curada. Quando chegaram à casa, não deixou ninguém entrar com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, e o pai e a mãe da menina. Todos choravam e lamentavam, mas Jesus disse: Não choreis, ela não está morta, mas dorme. Zombaram dele, pois sabiam que ela tinha morrido. Então ele pegou a menina pela mão e exclamou: Menina, levanta-te. Ela voltou a respirar e imediatamente se levantou. Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram extasiados, mas Jesus lhe ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Meus irmãos e irmãs, o texto que nós meditamos hoje, ele narra para nós 2 importantes milagres, 2 graças, que algumas pessoas alcançaram. Nós vemos o primeiro episódio, onde Jesus ele encontra-se com Jairo, um dos chefes da sinagoga, e aquele homem ele vai ao encontro de Jesus, porque vai pedir por a sua própria filha. Nos 2 milagres, tanto de Jairo quanto o milagre daquela mulher hemorraísa, nós vemos algumas atitudes muito específicas de quem realmente acredita em Deus e de quem realmente está em busca do milagre. O primeiro caso, a primeira atitude que nós temos aí é o fato de ir ao encontro de Jesus. O texto vai dizer que eles correram ao encontro de Jesus. Esse é o primeiro aspecto. Nós precisamos querer buscá-lo. E o fato de querer buscá-lo não é buscar de qualquer modo, não é buscar de qualquer jeito, não é simplesmente o fato de estar presente, por exemplo, dentro da igreja ou de escutar algo, mas é de tentar viver, é de aproximar-se, de tentar essa comunhão de almas. E como é que nós sabemos que eles queriam isso? Nós temos 2 grandes exemplos aí. São 2 personagens distintos que, no entanto, eles têm 2 características semelhantes. Primeiro, eles aproximam-se de Jesus e prostram-se diante de Jesus. Ou seja, eles colocam aos pés de Jesus. Eles não vão de qualquer modo. Então, quantas vezes nós temos aqui, fazendo alguma comparação, a nossa forma de rezar, a nossa forma de orar, quantas vezes nós
falamos com Deus de qualquer modo, recorremos a Deus de qualquer modo e esquecemos das práticas devocionais, esquecemos da importância da piedade cristã e vamos esquecendo e descuidando com aquele velho discurso, não, o que importa é o coração, e vamos nos descuidando de algumas características importantes para alcançar o milagre. Então veja aqui qual foi aquela característica que eles tiveram. Aproximaram-se de Jesus e prostraram-se diante de Jesus. Uma das formas principais do cristão rezar é de ajoelhar-se diante do Senhor, é de colocar-se em adoração. O ajoelhar tem vários significados. Um deles é o de adorar, é o de reconhecer Jesus como Deus, é o de reconhecer o nada que nós somos. Então veja a importância que nós temos de cuidar desses pequenos detalhes, dessas atitudes. E aí nós temos que eles alcançaram esse milagre, eles prostraram-se diante de Jesus e pediram, e falaram com Deus. Quantas vezes a nossa oração tem sido uma oração mecânica, muitas vezes, uma oração repetitiva, não simplesmente o fato de repetir o Pai Nosso, a Ave Maria, o Santo Terço, mas até mesmo as nossas orações. Nós já temos algo decorado, E a oração nada mais é do que quando nós permitimos que o nosso coração fale direto ao coração de Deus. A oração é uma conversa entre amigos, uma conversa onde a gente coloca-se diante de Jesus e coloca-se realmente falando a verdade do nosso coração, onde não precisa de palavras bonitas, onde não precisa de grandes textos, mas que precisa simplesmente da verdade do nosso coração. Assim aconteceu com esses 2 milagres que o Evangelho de hoje narrou para nós. Aquela mulher reconheceu, se eu tocar apenas na barra do manto de Jesus eu ficarei curada. Aquele homem reconheceu, eu vou ao encontro de Jesus e se ele vier ao encontro da minha filha, ela ficará curada. E veja que ainda no percurso, aquele homem, Jairo, ele ainda tem a sua fé testada, mais ainda é colocada à prova. Porque em um dado momento, enquanto Jesus ele para atender aquela mulher, a hemorraísa, alguém chega para Jairo e diz, olha, a tua filha já morreu, então não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, escutando aquilo, ele diz, não tenhas medo, apenas acredite. Ela apenas dorme. E aquele homem permaneceu acreditando que Jesus podia realizar esse milagre na vida da sua filha. Então ela teve a sua fé testada. Ele teve a sua fé testada. E quantas vezes nós também somos colocados à prova. O milagre ele acontece na nossa vida, mas para acontecer, ele é necessário vários pontos, aspectos, desde que a gente buscar realmente ser algo que realmente o nosso coração precisa, rezar, orar realmente de coração, acreditar. E aí vem aí esse ponto importante, o acreditar. E o acreditar não é simplesmente o fato de ir ao encontro e de falar, mas o acreditar aqui também, ele acaba sendo algo importante, porque talvez o milagre não aconteça no horário, no momento que a gente espera, da forma como a gente deseja, mas no tempo certo de Deus. O próprio Santo Agostinho vai dizer que muitas vezes nós rezamos e não vemos de imediato a graça de Deus acontecer, é porque um dos pontos é porque possa ser que ainda não seja o tempo certo. Deus conhece tudo, Deus sabe o tempo certo. Então, é aí onde a nossa fé é testada, é aí onde a nossa fé é colocada à prova, e é aí onde nós precisamos realmente demonstrar que acreditamos, que cremos realmente no poder de Deus, que cremos realmente que o Senhor pode realizar o milagre e permanecer firmes na palavra de Deus, permanecer firme no nosso objetivo, naquilo que nós buscamos diante de Deus. Então que nesse dia de hoje nós possamos, a exemplo daquela mulher hemorraísa, a exemplo de Jairo, ter essa fé inabalável, essa fé que acredita que Deus pode realizar o impossível, até mesmo quando as situações demonstram o contrário, mas acreditamos que Deus, o Senhor do impossível, pode realizar qualquer coisa. E mais do que isso, o maior milagre que pode acontecer, a nossa conversão, colocar o nosso coração à disposição de Cristo, para que Ele molde conforme a sua vontade. O maior milagre que nós podemos alcançar de Deus é a graça da conversão. Portanto, que possamos pedir aquilo que nós precisamos, seja algo físico, seja algo real para essa matéria aqui, mas principalmente peçamos a graça da conversão.
e rezemos todos juntos, pedindo a intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, que ela nos auxilie na nossa caminhada cristã, que possamos crer realmente nesse Deus do impossível. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas